Você falou Até hoje. do tiozinho, assim, do senhor mais de idade. Eu não vejo muito mais falar sobre isso, mas era uma doença que era temida e que isolava as pessoas, que era a tuberculose. O Isso Brasil... foi tratado? O que aconteceu com... O Brasil é um dos 22 países do mundo que tem 80% dos casos de tuberculose. Continua sendo extremamente comum. É uma doença que está muito relacionada com desnutrição, problemas sociais, então, população encarcerada, baixo nível de alimentação, esse tipo de coisa. Então é extremamente comum sim, e é um grande problema, porque o diagnóstico é difícil, o tratamento é longo, são 6 meses, com 4 antibióticos chatos. Vixe. Tem cura, então? Tem cura. Pô, achava que a gente tinha erradicado isso aí do país. Não, estamos muito longe. Muito São um dos grandes longe. problemas mundiais. E o problema de tuberculose tem um outro problema. Você tem 6 meses para erradicar o negócio e ser curado. Aí tem uns abençoados filhos de Deus que começa a tratar, 2, 3 semanas fica bom e abandona. O que eu fiz? Eu matei o suscetível, ficou o resistente cresce, toma conta e daqui a pouco não tem mais tratamento. Volta pior. E aí, o problema é que não é só com ele. Ele está transmitindo essas cepas multiresistentes para você, pro filho dele, para a mãe dele, assim vai. Então, esse é um dos grandes problemas da tuberculose. Pô, bem dizer, você tem que trancar o cara, então, e obrigar ele a fazer o tratamento. Mas hoje o tratamento é um esquema acompanhado, monitorizado, entendeu? Porque senão o cara pode inventar uma cepa nele aí que, de repente... Já existe, né? Existe cepa hoje que não é sensível a nenhum remédio. Existe de tuberculose? Infelizmente existe. Então, cara, se ele adquire essa cepa específica... Você vai fazendo associação de remédio. Você vai tentando prolongar. E consegue prolongar com qualidade de vida? Difícil, né? Chega a ponto que você tem que fazer medicamento injetável todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, por 2, 3 anos. Cara, é como se fosse um câncer muito foda mesmo. Às vezes até pior. A gente tem doenças que às vezes são pior que câncer. Mas o câncer de traqueia é o pior que existe? Tem isso? Eu vi, né? Assim, não sei exatamente. Todos os cânceres são muito ruins, né? Depende do momento que você fez diagnóstico. Se você vê diagnóstico avançado, todos são catástrofe. Aí cada um tem um problema. Por exemplo, na traqueia você vai ter que tirar um pedaço da sua traqueia. No pulmão, um pedaço do seu pulmão. Da próstata, do fígado, um pedaço do fígado. Se for primário, né? Primário é daquele órgão. Criou naquele órgão. Se for metástase, aí, infelizmente, não tem como. Não tem muita coisa pra gente fazer. Tem tratamento, hoje tá melhorando, mas é ruim, né? Então, depende. Acho que o pior é o que a pessoa tem. Você falou, transplante de pulmão é uma realidade, né? Já tem muito lugar fazendo já, né? Tem transplante de pulmão é uma realidade. Ele tem indicações específicas. Sério? A gente tem centro no Sul, Porto Alegre, alguns em São Paulo. Belo Horizonte acho que está começando a fazer, acho que tem um em Fortaleza, se não me engano. Ribeirão também, acho que faz. Ribeirão não tem, acredito que não. Então tem indicações, é um transplante diferente do rim, por exemplo, do fígado, que são mais tranquilos, né? Mas tem essa possibilidade de tratamentos. Que são horas, né, para fazer um transplante de pulmão. Né? O problema não é nem a técnica cirúrgica, né, que não é das mais difíceis. O problema é que, por exemplo, eu vou fazer um transplante de rim. Se o rim demora a funcionar, eu faço hemodiálise, eu substituo o que o rim faz até que ele comece. Pode ser que ele não comece, mas geralmente... Agora, o pulmão, ele não pode... Como é que ele demora a funcionar? Entendeu? Ele tem que... E geralmente os doadores, né? Eles são pacientes que estão na UTI, entubado, muito tempo, tem infecção. Então, às vezes, o pulmão já está meio judiado. Então, esse é um grande problema, né? Então, essa é uma limitação do transplante de pulmão, por exemplo. E troca o pulmão inteiro, no caso. Geralmente, você faz... Em alguns casos, você troca os dois. Em alguns casos, na maioria, são um só. Troca um lado dá só. pra trocar e, tipo assim... Mas aí tem que ser, tipo, compatível, o mesmo tamanho, ou dá pra você pôr um grandão com um menorzinho? Você tem que ter compatibilidade de tipo de sangue. Sim. De tamanho. E alguns outros... componentes imunológicos que tem que ser compatíveis também, mais específicos.
E qual Se você pegar um cara de 2 metros de altura e uma senhora de 1,40, não vai caber, né? Então, tem que ter uma... E vice-versa também. Existe alguns casos no sul de transplante de intervivos. O que é isso? Pulmão, né? De rim é mais comum. Então, uma criancinha lá com a doença grave no pulmão, uma mãe doa um lobo, um pedaço de um pulmão, o pai doa outro pedaço do pulmão e segue a vida. Até isso é possível fazer. Nossa, o pai e a mãe vivem com um lado só. Tira o lobo inferior, né? Que seria metade de um dos lados do pulmão. A gente consegue viver com um pulmão com uma certa... Se o pulmão for saudável, com uma certa tranquilidade, né? Então a gente tem uma reserva muito grande. Nós que judiamos do nosso pulmão e dos nossos órgãos. Querendo bronzear ele. O que é o mínimo de um pulmão pra você conseguir sobreviver? Você sobrevive... Porque durante a pandemia, por exemplo, eu sei que eu fiquei, sei lá, com 80% de oxigênio. Não sei se eu tô falando uma bobagem assim, mas eu sei que era muito. Você ficou com 60%, mano. Eu sei que tava muito estragado. Depende muito. Então, exemplo. Eu não vou nem pegar cometimento de Covid, não, porque isso é mais relativo. Mas eu tenho paciente hoje que tem 15% de função pulmonar e tá bem, relativamente bem. Então depende muito da doença, se ele tem outra doença associada, mas ele tem um problema de coração, de fígado, de rim, a idade, o nível de condicionamento físico para suportar. Então é variado. Eu não saberia te falar assim, eu não sei se tem nem esse dado para te falar, ó, com tantos por cento de função pulmonar, adeus. Depende. Você pode ter 60 e não conseguir sobreviver por outras coisas. Você pode ter esse paciente meu com 15 e tá lá. Vive bem.